Antigamente, imigrar era isso aqui, ó. Era como comprar uma casa com financiamento de 30 anos e achar que ia morar lá até finalmente bater as botas. Mas hoje, imigrar tem que ser como isso daqui, ó. Um aluguel temporário, uma moradia que tá boa pra você agora. Porque se ficar ruim, você pode, ó, jogar tudo pro alto e começar de novo num outro lugar. Quem ainda tenta casar com um país já no primeiro encontro tem uma chance enorme de acabar falido ou frustrado. Bom, em português claro e sem rodeios, se você ainda acha que mudar de país é para viver pro resto da vida na sua terra dos sonhos, você tá lascado. E se você já tá morando fora e não aprendeu isso ainda, também tá correndo risco. Nesse vídeo eu vou te provar o porquê. Prazer, eu sou Adriano Carlos e já morei em 5 países diferentes. E para te provar que isso não é teoria, deixa eu te mostrar como isso funcionou na prática, mesmo antes dessa modernidade toda. Para isso eu vou te contar a história, mas hoje é a história de um amigo meu, fantástica, e foi o que fez eu mudar 180 graus a minha forma de enxergar a mudança internacional. A história dele fez tipo explodir minha cabeça assim, e eu tenho certeza que vai explodir a sua também. Por volta de 2004, esse meu amigo ele decidiu se mudar para o Canadá, a história clássica de um imigrante. E depois de um tempo, conseguiu estabelecer aqui. Encontrou trabalho na área dele, mais alguns anos morando aqui e ele se tornou cidadão canadense. Ó, guarda essa informação, tá? Ele virou cidadão. Mas bom, daí veio 2008, a crise global e tudo quebrou. Tudo quebrou e ele acabou perdendo o emprego e não conseguia encontrar nada. Então o que ele fez? Nessa época o Brasil estava bombando. Então ele não pensou duas vezes, ele fez a mala com a esposa, os filhos e voltaram para o Brasil. Foi inclusive assim que a gente se conheceu, porque foi nessa época que ele começou a trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava. É óbvio que no primeiro momento foi um pouco difícil se readaptar à vida no Brasil. Pô, voltar a viver perto da família e dos amigos é muito bom também, né? Ele aproveitou bastante esse momento de boom que o Brasil estava tendo, até que chega 2015. O Brasil afunda numa crise. Ele e eu também, depois de um tempo, perdemos o nosso emprego. Mas o que ele fez então? Nessa época agora é o Canadá que estava bem melhor das pernas. E ele já tinha cidadania. Daí não precisou pensar muito, né? O que ele fez? Ele tinha curtido e aproveitado muito a onda no Brasil, mas agora fazia sentido dele voltar para o Canadá. E conseguiu um emprego rapidinho, e dessa vez porque ele tinha saído com as portas abertas, ele já tinha experiência canadense na área dele, foi fácil. Sem falar da cidadania e de já ter o caminho das pedras, né? E tá aqui desde então. Mas agora eu te pergunto, ele migrou? Daí ele desistiu da imigração quando voltou pro Brasil e resolveu imigrar uma segunda vez? Olha, eu acho que você já tá entendendo onde é que eu quero chegar, né? O meu amigo, ele não imigrou 2 vezes. Ele simplesmente aprendeu a se mover pelo mundo. Ele não era um fracassado que voltou pro Brasil. E muito menos um desesperado que fugiu pro Canadá. Ele era e é um estrategista que usou o melhor de cada lugar no melhor momento para a situação da vida dele e da família dele. Simplesmente sensacional, não é não? Ó, na boa, só essa história já vale uma curtida no vídeo, né? Mas calma que ainda tem mais. Ó, atenção, hein? Porque é aqui que vem o pulo do gato. Ele só conseguiu fazer esse movimento de vai e vem porque lá atrás ele pagou o preço. A maioria das pessoas chega aqui no Canadá e gasta o primeiro salário o quê? Num carro financiado ou no celular do ano. O meu amigo estava ralando numa padaria, acordando de madrugada para ganhar experiência de trabalho e melhorar o inglês. Enquanto os outros faziam lá um churrascão no final de semana, ele estava estudando. E essa que é a diferença de quem cria raízes só no papel, né? Ou seja, só mais dívidas, e quem cria asas, com qualificação. E todo esse trabalho valeu muito a pena, porque isso fez com que ele conseguisse o passaporte canadense. Ele agora tinha um documento na mão, ele tinha liberdade de ir e vir. Esse aqui, ó. Sem essa base, ele estaria preso. E isso muda tudo. É por isso que eu digo que o maior ativo que você pode construir hoje não é comprar uma casa financiada em 30 anos num subúrbio estrangeiro, o carro do ano, o celular bonitão. O maior ativo é um segundo passaporte, é a residência permanente. Nada contra carro, casa, celular, mas o que mais me dá tranquilidade e paz de espírito, o meu maior seguro de vida, na verdade, como eu gosto de dizer, o meu seguro liberdade, é isso aqui, ó. Esse aqui é o meu passaporte canadense e também esse outro aqui, ó, o meu passaporte brasileiro. Os dois e com muito orgulho. E eu espero conquistar ainda mais passaportes aí para coleção, né? Porque o passaporte ele te dá o poder supremo, o poder de dizer não. Se o Canadá ficar ruim, tchau, vou para Europa. Se Portugal taxar demais, tchau, eu vou para Ásia. E se o Brasil melhorar, oi, tô de volta.
Sacou? Sacou qual que é? A ideia agora é, ao invés de criar raízes, aprender a se adaptar culturalmente, viver, ser feliz, aproveitar ao máximo, mas no final substituir as raízes por asas. Eu mesmo já me mudei várias vezes. Hoje eu vivo aqui no Canadá, eu já sou cidadão, como você viu, e tô muito bem por aqui, agora. Mas se piorar, se ficar ruim, nada prende eu e a minha família a esse pedaço de terra aqui não. Sem falar que até mesmo os planos de aposentadoria meu e da minha esposa não são aqui no Canadá. A gente pensa, na verdade, ir para um lugar onde o nosso dinheiro renda mais, onde o sol brilhe mais, né, mais quentinho. A gente pensa, dado o nosso caso, um lugar como Filipinas, Tailândia, Malásia, uns lugares que a gente já gostou, por exemplo, tá? E isso é a nova colmeia. Entender que o mundo é o seu jardim e não a sua jaula. Mas, para fazer o mundo o seu jardim, você ainda precisa aprender algo muito importante. E se você tá vendo valor nesse conteúdo que te ajuda a economizar tempo, dinheiro e saúde mental, mostrando o caminho certo da vida no exterior, então aproveita e se inscreve. Obrigado. Agora, cuidado. Existe uma armadilha, tá? Muita gente ouve essa história do meu amigo e acha que é só comprar uma passagem. Errado! Existe uma barreira invisível que separa quem volta frustrado de quem consegue a mesma liberdade do meu amigo. E o nome dessa barreira é qualificação estratégica. Seja através de estudos, aprendendo um trabalho em demanda, juntando dinheiro ou até mesmo usando uma primeira imigração estratégica para você conseguir uma segunda cidadania ou uma residência permanente. E olha, calma, não precisa, sabe, nascer rico para isso não, tá? Porque o preço que você vai pagar pode ser outro, como tempo, estudo ou estratégia. Então, em resumo, para quem se adapta, para quem aprende na pele as famosas frases conhecidas por todo mundo que já viveu fora, que são o quê? Resiliência, superação e persistência. E para quem se prepara, seja trabalhando de forma remota, seja aproveitando a economia digital ou buscando qualificações que os países realmente precisam. E acima de tudo, para quem aprende a construir uma base financeira sólida, que te dá tranquilidade e margem de escolha, daí a liberdade deixa de ser um sonho e passa a ser uma decisão. E a melhor parte, sabe qual que é? Quando você vence essa barreira da qualificação, você ganha o direito de pedir o documento que eu vou te mostrar aqui no final desse vídeo. E é preciso entender a grande diferença entre antes e agora. Antigamente, você ia para um país com a cabeça baixa, o chapéu na mão, sabe? Pedindo, por favor, me deixa morar aqui, eu lavo o chão se precisar. E alguns deixavam você entrar. Mas hoje, com a tecnologia, trabalho remoto e a crise demográfica nesses países ricos, que não tem gente jovem para trabalhar, eles precisam cada vez mais de mão de obra qualificada. E escuta bem, tá? Mão de obra qualificada. E o que eu tô querendo dizer com isso? Soldadores especializados, operadores de máquinas pesadas, enfermeiros, desenvolvedores, médicos, engenheiros, professores e até mesmo motoristas de caminhão, técnicos de manutenção, encanadores, e a lista continua, vai embora. Agora essa dinâmica mudou. E em 2016, ser esforçado era suficiente. Agora, em 2026 para frente, os países usam sistemas de pontuação baseados em algoritmos. Em alguns casos, já estão até começando a usar IA também. A famigerada inteligência artificial aqui para filtrar imigrantes. Se você não tem o código, o que eu quero dizer com isso? Profissão em demanda, o idioma, você nem passa na primeira triagem. E não é má vontade deles não, tá? É a matemática demográfica. Mas o problema é que a maioria das pessoas continua jogando o jogo antigo. Ainda acham que os países estão em busca só de mão de obra barata e volume para fazer o trabalho que lá dentro ninguém quer. Isso mudou, mudou. Você precisa fazer o seu dever de casa ainda antes de sair. Você precisa se qualificar, estudar, aprender algo que seja valioso no mundo hoje. E se os países estão seletivos, você tem que ser a melhor opção deles. E olha, não se iluda, tá? Nem fique inventando desculpas, porque é possível sim sair do Brasil. É possível sim achar boas oportunidades. E a grande vantagem de hoje em dia é que a informação é muito mais abundante. Aqui mesmo eu já te ensinei várias estratégias de sair do Brasil. Até mesmo a estratégia do trampolim, né? Onde você usa um país para chegar em outro, que é o tema desse outro vídeo aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse vídeo aqui. Aqui no canal, procura que você vai achar. Olha, quando você aprende a se mudar e conquista a sua liberdade legalmente, com papelada, passaporte, renda, qualificação e conhecimento, você não se apega mais a um único país, você se apega à sua felicidade e à da sua família. O objetivo passa a ser encontrar o melhor lugar para o seu momento de vida atual, onde dá para ser feliz agora. Então, se um dia ficar ruim e você começar a reclamar, provavelmente você vai ouvir algo assim: tá achando ruim? Os incomodados que se retirem. Eu já ouvi isso algumas vezes, tá? Mas nessa hora, assim como eu, a sua resposta vai ser um belo, sabe o quê? Com muito prazer. Obrigado. Eu vou ali ser feliz em outro lugar e já volto. Quer dizer, se eu quiser. É assim que se vive
no exterior no século XXI. Mas para essa estratégia ficar completa e a sua resposta não virar só arrogância e nariz empinado, e sem conteúdo, né? Como eu disse antes, você vai precisar conseguir uma residência permanente ou uma segunda cidadania. E para isso existem diversas formas, inclusive algumas que você nunca ouviu falar, e podem ser exatamente as que você precisa agora. E eu falo sobre todas elas, sabe aonde? Nesse vídeo aqui, ó, que tá aparecendo agora. Ah, e lembrando, hein, do link pro site da Nova Colmeia, que tá aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, para você finalmente sair do quem sabe, e chegar no eu vou. E te vejo nesse vídeo aqui, hein, para te mostrar como conseguir, ó, isso aqui, na verdade, isso aqui e muito mais. Fui, te vejo lá, hein.